Brasil no mundo, eu tive a oportunidade de estar em Washington e Pequim, não é? Atores importantes que estão com os olhos voltados para o Brasil. Conversei com diversas pessoas nos Estados Unidos que são formadores de opinião, não é? Tive a oportunidade de levar essas mesmas palavras que eu estou levando aqui para as senhoras e os senhores a essas pessoas. Não é? A China, não é, nos tratou de uma forma muito acima daquilo que a gente esperava, não é? Uma vez que eu sou vice-presidente, eu não sou o chefe de Estado, e aí eu até falei outro dia que se me perguntarem se tem trânsito em Pequim, eu não sei, eu nunca vi. Não é? As ruas estavam sempre vazias para a passagem da nossa comitiva. Fui recebido pelo próprio presidente Xi Jinping, isso é uma deferência toda especial, e nós não temos dúvida, a China hoje é o nosso maior parceiro comercial. Nós temos uma rede, né, de mais de 100 bilhões de dólares, né, anuais de transação com a China, com um superávit a nosso favor em torno de 30 bilhões de dólares. E nesse acirramento das tensões geopolíticas, nós temos que ser pragmáticos e flexíveis. Ou seja, buscarmos sempre os interesses do Brasil. E aí, o Lord Palmerston, que foi um grande estadista inglês, ele dizia que não existe nem amizades eternas, nem inimigos perpétuos. Existem os nossos interesses. E nós temos que ser pragmáticos e flexíveis nesse sentido. Não é? Resgatamos a vocação comercial do Mercosul, não é? E após o acordo com a União Europeia, estão avançando negociações com a Coreia, Estados Unidos, Canadá, estamos indo. Né? Só que esse êxito internacional não está se refletindo internamente. O próprio discurso do presidente Bolsonaro, semana passada na ONU, foi tratado como algo, pelo amor de Deus. O presidente foi lá e tocou tudo aquilo que são a nossa visão, que é o quê? Soberania, economia livre, relacionamento com todos os países, combate às tiranias, né? Foi isso que o presidente tratou, mas, infelizmente, parcela, não é, da nossa mídia, parece que o copo está sempre meio vazio, jamais estará meio cheio para essa turma. Então, esse êxito internacional nós temos que mostrar aqui como é que o Brasil está se portando. E aí eu fiz questão de destacar, no começo aqui da apresentação sobre a parte do nosso Brasil, sobre essa questão do meio ambiente. Nós somos comprometidos com isso, eu tenho certeza disso, absoluta. Concluindo, senhoras e senhores, eu lembro dos pilares da civilização ocidental. Um deles eu já me referi, que foi o Pacto de Gerações. Não pode ser rompido, senão nossos filhos e netos não irão nos perdoar. Nós temos que fazer todos os sacrifícios necessários para passar o bastão, para passar um país em melhores condições. Nada foge da democracia. Não adianta esperar o salvador da pátria, né? Há uns anos atrás teve uma novela aí que era o salvador da pátria, né? Figura de Sassá Mutema. Né? Não temos Sassá Mutema. E também não temos o Dom Sebastião para voltar de Alcácer Quibir, né? Que ele está perdido lá até hoje, né? No norte da África, ele vai voltar aqui para nos salvar. Também não tem. Somos nós aqui, ó. Não vai fugir disso. Capitalismo, que eu estou pregando aqui numa floresta, né? Mas tem muita gente que ainda acha que o Estado pode tudo, né? Que o Estado hoje, senhoras e senhores, tem que ser indutor do crescimento. É o facilitador. É aquele que abre a via de acesso. E aí eu lembro, o Brasil nasceu sob a égide do empreendedorismo e da iniciativa privada. Outro dia eu publiquei no Twitter aí que as capitanias hereditárias foram o exemplo, não é, do empreendedorismo e das empresas privadas. Óbvio que a turma da esquerda me sentou o dedo ali, né? Pô, a escravidão, a morte do indígena. Mas nós nascemos assim. O Brasil nasceu assim. Os bandeirantes avançaram por dentro da linha de Tordesilhas e nos deram esse país todo. Morreu gente, como qualquer conquista de território. A gente não pode analisar fatos do século XVI com o olhar do século XXI. Isso aí é um absurdo, né?
Estado de Direito. Lei para todos. Não pode ter Silva mais igual que os outros Silvas. Né? Todos somos iguais. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, essa é a grande coisa. Né? E sociedade civil forte cobrando. Está aqui a sociedade civil, representada pela Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, que tem que cobrar. Tem que cobrar de seus representantes, não é, deputado? A gente sabe disso. Né? Tem que cobrar da gente. Né? Tem que trazer as suas ideias. Eu recebi há pouco a turma do Comércio Exterior, que tinham conversado comigo há uns 2 meses atrás. Eu digo, tá bem, tragam aí a visão de vocês. Trouxeram um plano, está lá, está na mão do Marcos Troilo. O governo não sabe tudo, muito pelo contrário. Então, a sociedade civil é fundamental. O país só progride com sociedade civil forte. Não pode ser aquele que, fui lá, apertei o botãozinho da urna, viu a fotografia do cara, ok, só daqui a 4 anos eu compareço. O resto eu sento no bar ali e reclamo. Pô, esses caras não fazem nada. Não pode ser assim. Tem que cobrar, é uma cobrança permanente, e todo homem público tem que entender isso. Eu tenho falei para alguns jornalistas, né, que na profissão que eu exerci por 46 anos, eu não podia ser aplaudido, mas também não podia ser vaiado. Então estava empate. Agora não, agora vale tudo. Agora tem aplauso, tem vaia, tem tudo que tem direito. Então, simplificando aqui, o que é que o governo quer, né? E precisa do apoio da sociedade. Eu lembro, a agenda de produtividade, né? De modo que a gente rompa o gargalo, né? Desamarre esse cavalo maravilhoso que é o Brasil. Temos que solucionar o problema fiscal, equilibrar receita e despesa, a questão da segurança pública e estabelecer nisso aí políticas de Estado que perdurem. Não interessa o governo que vai nos substituir, mas a visão do Brasil é essa: vamos ser a maior e mais próxima democracia liberal. O nosso governo vai por aqui, o outro governo vai por aqui, mas vai todo mundo no mesmo rumo, com variações pequenas, né, de acordo com a visão de mundo que os diferentes grupos têm, mas sempre na mesma rota, e não naqueles tiros siri na lata, né, que muitas vezes ocorre aqui no nosso país. E principalmente, se eu perguntar aqui, quem quer mudança, todo mundo vai levantar o braço. Agora, quem quer mudar? Então, cada um de nós vai ter que fazer o seu sacrifício nesse pacote. Não, o sacrifício é do cara do lado. Eu não, eu vou continuar aqui com o meu modo de viver. Tem que economizar água? Eu não, eu vou continuar jogando água fora aqui. Então, todos nós teremos que estar prontos para mudar. Muito obrigado. E a questão econômica? A questão econômica é o que eu chamo da tempestade perfeita que nós vivemos. Ela começa lá na Constituição de 88. A Constituição de 88, dentro de uma visão daquele momento de mundo de 30 anos atrás, vamos lembrar que a União Soviética ainda existia. Celular, computador, era algo que nós julgávamos que pertencia a um futuro longínquo. Ela carimbou recursos, dentro de uma visão, digamos assim, de um estado de bem-estar social, sem entender que no futuro isso seria desequilibrado, sem uma visão de futuro, sem um cálculo do que viria para frente. Pegou o funcionalismo público e unificou, porque nós tínhamos funcionários que eram CLT de um regime e tínhamos os de outro regime. Botou todo mundo no mesmo caldeirão, sem se dar conta de quanto que ia custar isso. Ao mesmo tempo, como é que se tocava o Estado brasileiro naquela época? Por meio da inflação. Girava a maquininha, se financiava na moeda. Moeda de então, se nós aqui mais experientes lembrarmos, nos últimos 50 anos, eu acho que uns 12 zeros sumiram aqui da nossa moeda. O pessoal mais novo, de 95 para cá, a partir ali do Plano Real, já vive uma moeda estável. O governo do presidente Fernando Henrique buscou o ajuste fiscal.
receita e despesa. Senhoras e senhores empresários, não preciso explicar, né? E para o resto do pessoal, é igual a casa da gente. Não se pode gastar mais do que ganha. E a gente sempre tem que ter uma reservinha para os momentos de dor, né? E também de festa, né? Vai casar a filha daqui a 2 anos, começa a economizar agora, pô. E assim sucessivamente. O governo é a mesma coisa. O governo não pode gastar mais do que ganha, né? Num primeiro momento, como é que se ajustou isso aí? Aumentando os impostos. E chegamos a essa carga de imposto que nós temos hoje, que equivale a 1/3 do produto interno bruto. Senhoras e senhores, se nós pagássemos tudo isso que a gente paga de imposto hoje, e tivéssemos estradas alemãs, escolas suíças e hospitais britânicos, todos estaríamos satisfeitos. Tá bem, estou pagando, mas o Estado está me devolvendo. Óbvio que, além disso, polícia funcionando perfeitamente, tudo tranquilo. Então, estaríamos todos satisfeitos. Mas pagamos isso e não temos retorno, de acordo com essa quantidade de recursos, porque esse recurso está única e exclusivamente sustentando um Estado que perdeu a sua eficiência. Havia uma matriz econômica de meta de inflação, taxa de juros e câmbio flutuante, até que isso mudou durante aqueles governos do presidente Lula e da presidente Dilma, que partiram para buscar solucionar aquela questão da crise das subprimes, do endividamento de 2008, nos endividando, fornecendo crédito, né? Achando que o seguinte, não, eu dou crédito, o pessoal compra, o pessoal consome, a economia gira, isso leva a imposto, aí continua a financiar o governo. Só que existe limite para nós nos endividarmos. E as famílias estouraram sua capacidade de se endividar. As empresas também estouraram a sua capacidade de endividar. E aí entraram as desonerações, primeiro era para determinados setores, mas as senhoras e senhores que trabalham com empresas e com indústria sabem, pô, peraí, por que só lá para o pessoal da construção? Por que não para nós aqui do calçado também? Ah, por que não para nós aqui da gráfica? E todo mundo acabou levando um pedaço disso aí. Hoje, em termos de desoneração, nós ainda estamos pagando aí uns 240 bilhões por ano que a gente deixa de arrecadar, porque são desonerações que o governo é obrigado a manter. Entraram em ação os subsídios, né? Os explícitos, que era a própria desoneração, e quais eram os subsídios implícitos? Aí foi o endividamento. Se pegou 600 bilhões de reais no mercado a 13%. Se tacou na mão do BNDES, e aí diz o seguinte, agora eu vou emprestar para aqueles empresários comprometidos com o nosso projeto. Vou emprestar a meia dúzia. Essa diferença de 13 para meia dúzia, quem é que está pagando? Somos nós. Todos nós estamos pagando isso aí. Aí vamos voltar para aquela mesma comparação que eu fiz dos impostos. Tá bom, essa turma recebeu esse dinheiro e hoje nós estamos com estrada boa, com escola, com hospital. Não. Se perdeu na corrupção, se perdeu na incompetência e se perdeu na má gestão. Então esse pacote nos deixou numa situação de dívida, que é isso aqui. Essa é a conta de padeiro do Brasil, senhoras e senhores. Aí não estão os juros, que nós pagamos 400 bilhões por ano de juro. 400 bilhões por ano de juro equivale ao plano Marshall a custo de hoje, que foi o que reconstruiu a Europa depois da Segunda Guerra. E nós pagamos isso por ano. Estamos, 2019, no 6º ano no vermelho. A previsão é fechar em menos 139. Esperamos fechar em menos, pelo ajuste e pelo aperto nas contas que vem sendo conduzido pela equipe do ministro Paulo Guedes. Precisamos voltar a isso aqui, ó, gerar o famoso superávit primário, porque com essa gordurinha eu vou abatendo a dívida. Todas as senhoras e senhores sabem disso. Como é que eu abato dívida? Eu vou economizando e vou pagando minhas dívidas. É a mesma coisa com o governo.
E aí eu lembro do Machado de Assis. Machado de Assis dizia que quando alguém tem a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho, a resultante desses impulsos é uma só: dívida. O arranjo feito aqui no Brasil, baseado no consumo, na expansão do consumo e no aumento desmesurado do gasto público, apelando ao mercado para se financiar, resultou, machadianamente falando, em esse aumento das dívidas. Aí entra a nossa missão: recolocar o Brasil nos trilhos. Então, palavrinha-chave: restabelecer a confiança no país e nas instituições. Confiança, senhoras e senhores. Economia é confiança, porque economia é relação. E qualquer relação nós sabemos, desde o namoro, o casamento, se eu não confio na minha namorada, na minha esposa, ou vice-versa, essa relação naufraga. É a mesma coisa entre eleitores e eleitos, entre investidores e governo, tem que haver confiança. Assim, a retomada do crescimento é prioridade, assim como enfrentar a questão da segurança pública. E para retomar o crescimento são duas colunas mestras: acertar a questão fiscal, as contas públicas, e a produtividade, que ela mexe com todo o conjunto das atividades da nação, conforme eu vou mostrar aqui. Primeiro passo para acertar as contas públicas é nós termos previsibilidade na questão previdenciária. E nós vamos fechar esse pacote. É o pacote ideal? Não. É a arte do possível. Foi negociado com paciência, com determinação, com clareza. Provavelmente daqui a 5, 6 anos, vamos ter que voltar a batalhar nesse assunto. Eu tenho absoluta certeza que as senhoras e senhores, como representantes da sociedade, entenderam que o sistema previdenciário que nós tínhamos não para mais em pé. Ele virou uma pirâmide. Os mais velhinhos aqui, como eu, chegamos na frente, vamos receber. Agora, a garotada vai trabalhar até o túmulo e não vai ganhar nada. E se a gente não agisse, nós romperíamos aquilo que é um dos pilares da civilização ocidental, que é o pacto de gerações. Eu não posso passar o bastão para a geração que vem atrás da nossa com um país pior do que aquele que eu recebi. Desvincular o orçamento. Então, aí é aquela outra questão do teto de gastos. E aquilo que eu me referi em relação à Constituição. 96% do que é arrecadado está carimbado como despesa obrigatória. E grande parte disso é pagamento de pessoal e pagamento dos benefícios presidenciários. A maior parte disso aí. O governo do presidente Temer passou o novo regime fiscal, a chamada emenda do teto de gastos, que coloca que a inflação do ano, o orçamento de um ano para outro, ele aumenta de acordo com a inflação do ano anterior. Muito bem. Se a inflação é 3,5%, o orçamento aumenta em 3,5%, que é o que nós temos hoje. Mas despesas de pessoal, despesas previdenciárias, por estarem indexadas, aumentam acima da inflação. Ao acontecer isso, espreme todo o orçamento. É a situação que o governo está vivendo hoje. Então, nós temos que buscar, num acordo dentro do Congresso, essa desvinculação, de modo que o Congresso faça o trabalho que eu considero primordial do Legislativo. O Legislativo é que, ouvindo a sociedade, tem que dizer quais são as prioridades. Eu vou botar mais recurso na saúde, eu vou botar mais recurso esse ano na educação, esse ano eu vou botar mais recurso na defesa, não é? De modo que a gente tenha uma previsibilidade e uma capacidade do governo retomar sua capacidade de investimento, de investir. Modernizar o Estado e gestão profissional no setor público. A modernização do Estado passa exatamente, não é, pelo enxugamento da máquina. Mas a legislação nos prende, nós não podemos demitir, nós não podemos diminuir o horário de trabalho e, consequentemente, reduzir o salário. Então, nós vamos ter que fazer um processo de depuração. À medida
que os nossos funcionários forem se aposentando, eles não serão substituídos. Essa substituição só ocorrerá realmente naqueles setores que estiverem descompensados em relação aos demais. Além disso, digitalizar e virtualizar o serviço público. As interações entre o governo e a sociedade cada vez mais serão feitas pela maquininha, pelo celular que cada um tem. Chegando ao ponto que nós já estamos quase lá, de que o beneficiário da aposentadoria, ele não vai precisar ir lá na agência do INSS ou na Caixa Econômica para provar que está vivo. Ele vai fazê-lo via o sistema. Então, hoje, de mais de 3.000 interações que existem entre governo e sociedade, metade disso já está digitalizado, virtualizado. Temos que, como objetivo, até 2022, fechar esse círculo de modo que se reduza o custo. A economia esperada com isso é de 7 bilhões por ano. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, os 7 bilhões é o que o DENIT vai ter para investimento de infraestrutura no ano que vem. Então, se eu economizo 7 bilhões nisso aí, eu posso dobrar, não é, a capacidade do DENIT de investir na área de infraestrutura. E a produtividade? Nós temos uma produtividade baixíssima. Até 1980, ela aumentava 2% ao ano. De lá para cá, ela passou a aumentar 0,2%. Por que isso? Pelo peso da máquina pública, pelo inchaço dos tributos, né? E pela nossa falta de capacidade de superar isso aí. Então, temos que partir aqui para as privatizações e para as concessões. Então, privatizar aquilo que puder ser privatizado. Esperamos, com essas concessões de aeroportos, estradas, não é, terminais portuários, linhas de transmissão, o setor de petróleo e gás, agora com o leilão da seção arenosa, não é, do pré-sal, arrecadar 1,6 trilhão de reais pelos próximos 10 anos. Isso é uma quantidade de recurso extremamente significativa.